Uma coisa muito peculiar da Costa Pereira, que talvez você saiba, os namorados, né? Então as moças iam num sentido e os homens no sentido contrário, porque no encontro se chamava flerte, é um olhar para o outro, nada mais. Outra coisa que nós fazíamos era no Parque Moscoso, vivíamos no parque. Eu me criei no Parque Moscoso, na infância, depois como mocinha também, porque naquela época a gente costumava ir à noite passear no parque. E na extremidade, numa esquina do parque, ouviu? Era cercado de arbustos grandes, ouviu? Que vedava por completo o movimento da rua, sabe? Então nós vivíamos ali. Tinha um parque de patinação, ouviu? Então nós patinávamos lá. Nós aí já estamos mocinha, né? Então nós aprendemos a patinar e patinávamos ali no Parque Moscoso. Tinha um rink de patinação. Os rapazes, os meninos, jogavam tênis. A Praça 8 era o centro de tudo em Vitória. Era o centro comercial. Ali tinha gente que emprestava dinheiro a juros. Me lembra bem de um médico paraibano, não vou dar o nome dele, mas ficava na Praça 8, aí chegavam, doutor, já sei, vamos aqui no meu escritório. Tinha 2 cafés na esquina que vai para Maria Ortiz, na Praça 8. Era o café do Almeida, balcão alto assim, a gente tomava o café em pé, numa xicrinha pesada assim, muito pesada, miudinha. Ali, uma vez eu tomei nota dos cafezinhos que tomava, eu estava acidentado, uma perna quebrada, e ficava aí na Praça 8, o dia inteiro. Aí eu tomava nota. Tomei 42 cafés durante o dia. A Ilha do Príncipe era uma ilha que morava gente de baixo poder aquisitivo, mas era uma ilha que a gente visitava tranquilamente, subia, descia, não tinha nada dessa violência, de tráfico, de droga. Tinha até uma fábrica de Guaraná, se não me engano, Guaraná Poranga, que a gente de vez em quando ia lá para poder beber Guaraná e tal. Era uma ilha comum, era um bairro. A Praia Comprida chamava Praia do Barracão, que eram 3 praias. Eram 3 praias, Praia de Suá, Praia Comprida e Praia do Canto. A divisão era das praias. A praia mais frequentada era da Praia Comprida, que hoje está toda aterrada, né? E que tinha, onde tem o Miramar, em frente tinha um trampolim. Depois e quando chegavam na Praia Comprida, tinha uma construção do Braga, que eram quartos para os banhistas mudarem a roupa, um banheiro e tudo. A Praia Comprida, a extensão pequena, mas era mais frequentada, terminava na pedra que chamava Pedra da Wester, porque lá estava instalado o serviço telegráfico da Wester, que era cabo submarino para todo mundo, que hoje tem o Cauê, que se transformou depois no Instituto, o educandário Fernando Rabelo. E quando a gente ia a um baile, era também um ponto que eu acho que você vai achar interessante. As moças ficavam de um lado do salão e os rapazes do outro, um olhando para o outro. Pelo olhar, a gente sabia com quem ia dançar. E tinha um tal de par constante. Par constante é quando dançava só aquele, desde o começo ao final da festa. E o que era muito interessante é que o Palácio Anchieta, naquele tempo não era governador, chamava-se presidente. Uma vez por ano tinha um baile de gala. Então esse baile de gala era um baile assim, frequentado pela classe mais alta, né? Então o que eu achava muito interessante, que hoje a gente acha, naquele tempo se chamava natural,
as pessoas que não tinham sido convidadas por outra qualquer razão, se reuniam para assistir à entrada das pessoas que eram convidadas. E chamava-se sereno. Então a gente dizia, você vai ao sereno do Vale do Palácio? Eu vou. Então a gente ia para apreciar a entrada das moças, os vestidos, os homens iam de casaco, de smoking, era uma coisa solene. Até 1940 eu fui um militante simples e de 40 para cá estou ocupando lugar de direção. Eu sou o mais velho membro do Diretório Nacional. Mais velho na idade não, em tempo. Eu entrei no dia 7 de novembro de 42 e estou até hoje reeleito em 11 congressos. Fui eleito no primeiro, reeleito em 11. Sou o mais velho, então, do bando. Então, nesse período de 1940 para cá, eu fiquei aqui até 52, fui embora, forçado a ir. Enquanto até 52 fui preso umas 42 vezes, mas nunca matei ninguém, nunca fui criminoso, coisa nenhuma. Aí saí daqui e fiquei 27 anos clandestino. Eu cheguei aqui, já disse, em dezembro de 42 e logo criei o partido lá na oficina. E no 1º de maio de 45, no Teatro Carlos Gomes, nós reunimos e criamos o primeiro diretório estadual do partido no Espírito Santo. 1º de maio de 45. Não, no 1º de maio de 45 lançamos Folha Capixaba, com a saudação que eu já disse. E no dia 23 de maio, reunimos também no Carlos Gomes e criamos o Partido Comunista lá. O primeiro presidente da Câmara Municipal, quem botou ele lá fui eu, Itobal Campos, porque era comunismo e integralismo. Eu fui comunista, eu fui integralista. Eu fui tenente integralista. Eu fundei o PTB, eu fundei a UDN, eu trouxe Getúlio Vargas à Vitória. Quem pagou a viagem dele à Vitória fui eu. A política nossa, por exemplo, ela esfacelou-se. Para chegar ao casamento, primeiro era o flerte. Depois do flerte, já o namoro. O namoro já vinha conversar do lado, já passeava do lado. Depois do namoro, vinha o noivado. O noivado já era uma coisa oficial. Os pais se entendiam, perguntavam aos rapazes e à moça se queriam casar, se queriam noivar. Então eles noivavam. No noivado, o rapaz já frequentava a casa da moça, né? E aí já saía, mas nunca sozinhos, sempre acompanhados, nem que fosse por uma criança, mas sempre acompanhados. E depois do noivado era o casamento. E o interessante é que o casamento, a pessoa ia à casa entregar o convite. Não mandava pelo correio, não, ia pessoalmente. E depois do casamento, o casal ia retribuir a visita. Era uma época formidável. O doutor Augusto Lins fez uma vez uma quinzena de arte. Entrou tudo quanto é tipo de arte. Tanto arte plástica como arte como representações, tudo. Havia coisas fabulosas. Enfim, nós tínhamos de tudo. Agora, não havia essas badalações como há hoje. Droga não era consumido. Na década de 70 começou a decadência geral, paulatinamente. Tinha os vendedores, tinha as quitandas lá, tá? Vendia banana, carvão, e esse grupo fornecia o carvão para as passadeiras, lavadeiras, tudo isso aí. O bairro Santo Antônio é um bairro muito movimentado, era um bairro pequeno, relativamente, agora cresceu muito, mas
vivia ali uma comunidade coesa, viu? Tinha o Santo Antônio Futebol Clube, que era o clube do bairro, né? E que congregava ali muita gente, muita sociedade que morava ali no Santo Antônio, que era um bairro populoso. O Bar Santos, eu inaugurei o Bar Santos em 1924, porque eu jogava bilhar, e era bilhar e café Santos, não era Bar Santos. Vou eu contar como era o banho de mar. A roupa que nós usamos não era maior assim de malha, não. Era de pano, ouviu? De pano horrível, azul marinho. Então, a gente vestia aquilo. Eu, por exemplo, quando nós íamos, eu e minhas irmãs, nós íamos com uma senhora que ela era síria, ouviu? Ela morava lá perto da nossa casa e ela que nos levava de bonde, um frio danado de madrugada. Porque a gente chegava lá 5 horas, lá na Praia na Praia Comprida. Aí quando chegamos lá, de bonde, um vento frio, uma coisa medonha, a gente ia assim. Era nós, as Loureiro e as sobrinhas dela também, ela era tia, ouviu? Então, Jacibo, Machá, a irmã, as 2 irmãs dela, porque essa senhora era a tia dela. Pois bem, quando nós chegamos lá, a gente ia para um galpão que tinha lá, grande, ouviu? E ela dizia para nós assim, olha, vamos pro mar. Ela ia conosco, ela dizia, um mergulho só. Um frio danado, a gente entrava na água e saía, tiritando. Pois bem, aí nesse galpão, a gente trocava de roupa, pegava o bonde e vinha embora para cá. Ah, e lá ela dava, sabe o que ela dava para a gente comer? Um pedacinho de pão com uma azeitona. Olha, era divertido. E tinha uns diversos escritores, os novatos, surgiram os novatos, Alvino Gatti, Nilo Aparecido Pinto, Geraldo Costa Alves, Abílio Carvalho, Alvimar Silva, se apoiando nos mais antigos, como Teixeira Leite, Alpino Pimentel, Guilherme Santos Neves, que é um nome fabuloso. Hermógenes também foi da parte mais nova, que acompanhou o Guilherme Santos Neves no folclore. Enfim, nós tínhamos de tudo. Agora, não havia essas badalações como há hoje. Pintura. No meu tempo apareceu o Álvaro Conde, um grande pintor, se apaixonou pelo Convento da Penha. Ele fez um levantamento do Convento da Penha. Ele virou-se para mim, mas gente, o Convento da Penha é todo esquadrado. E é mesmo. O ponto que mais me deixou saudade foi o cinema Politeama, que depois transformou-se numa igreja, né? Uma igreja evangélica, Deus é amor. Aquele, o Politeama, toda a mocidade de Vitória ia para o Politeama. Os jovens, os garotos, a mocidade toda. Existia até um policial chamado Baiano, que ele ficava vigiando quem podia entrar, quem não podia entrar. E quando entrava, chamava guarda-filho, ele chamava até, ele usava um boné, um capacete do Baiano, aquela espada de pau. Ele vigiava os menores todos e vigiava dentro do cinema quem pulava da geral para as cadeiras. Chamava-se Baiano. Tornou-se depois o Santa Cecília. Era coberto de zinco. O bonde percorria toda a cidade, passava pela rua 7 de Setembro, dava a volta lá em cima na Convertidora, ia para Santo Antônio, o bonde e o reboque. Isso é diariamente. Corria a Cidade Alta, tinha a Cidade Alta, onde depois onde tem o arquivo histórico. No meio da rua passavam os bondes. Tinha uns caramanchões, umas árvores plantadas, e entre eles, de um lado e de outro, passava o bonde elétrico. Porque o Vitória teve o bonde puxado a
animais, atrelados a animais, foi no governo de Jerônimo Monteiro. O governo de Jerônimo Monteiro ele adquiriu do Rio de Janeiro os bondes que lá no Rio de Janeiro transformaram-se em elétricos, os bondes puxados, tirados a burro. Então, o Jerônimo Monteiro, que iniciou o governo em 1808, 1908 a 12, com uma ampla programação, com um planejamento de transformar a Vitória numa cidade moderna, né? Dentre essa programação do Jerônimo Monteiro, que transformou a Vitória numa cidade moderna, estavam os bondes, puxados por animais adquiridos do Rio de Janeiro. Então, era pitoresco a gente tomar o bonde, saltar do bonde, de costa, e as mulheres, os homens ficaram olhando as mulheres quando subiam de bonde, subiu o bonde, né? Depois, então, mais tarde, então, o bonde transformou em bonde elétrico. E aí já veio com a convertida, chamada aquela companhia canadense que transformou os bondes de puxar a burro em bondes elétricos. Aí os bondes ficaram luxuosos, bonitos, românticos. Os casais entravam para sentar no bonde, as mulheres tinham cuidado de subir no bonde para não mostrar as pernas, né? E os homens ficavam em busca de um olhar para ver se conservava, observar 2 dedos das pernas das mulheres elegantes de Vitória. Então dava a volta pela Praça Costa Pereira, ingressava na rua 7 de Setembro, passava lá em cima na Cidade Alta, na Convertidora, ia para Santo Antônio e retornava pela manhã, 5 horas, 5 e meia, o bonde com o reboque. O reboque vinha as verduras, as frutas. Então essa cidade de Vitória. A Vila Rubim sempre foi vamos dizer assim, um reduto relegado a segundo plano. Depois, com o advento do ônibus, começaram as linhas para o continente também, passando pela Ponte Florentina Vidos. Os cartareiros continuavam, até Paú, porque naquele tempo tinha Paú, tinha Argolas, que atendia a estação da Leopoldina e a estação da Estrada de Ferro Vitória Minas, que chamavam Diamantina. Os cartareiros continuam fazendo o trajeto para Paú, agora não vão mais para as estações ferroviárias, nem mais os cartareiros que tinham no Caiximite, no então Caiximite, que deixaram de existir, e muito menos de Santo Antônio. O bonde parava perto da igreja, na sacristia da igreja, e vinha naturalmente pelos trilhos até Paú, um lugar chamado Paú. A gente saltava no bonde e tomava uma lancha que já estava ancorada lá e saltava ali onde é hoje atrás do Glória, ali naquela altura. Agora aqui tinha os bondes de Vitória, tinha o bonde circular, que era um bonde maravilhoso, que a gente gostava muito, a gente quando era novinha, solteira, porque os rapazes passavam no bonde e a gente ficava flertando com eles, era moda, né? Passar aqueles rapazes fazendo, imagina, dava uma volta inteira. E era um circular, tia Silvia achava muita graça, era um circular que virava o banco. E quando ele saía ali de onde era a antiga Assembleia, ali perto de Palácio. Quer dizer, ali virava o banco para voltar. Quer dizer, era o circular que virava o banco, né? O motorneiro ficava naturalmente para mobilizar o bonde e levar o bonde para o destino. Tinha o condutor, que era quem cobrava a passagem. Esse ficava pendurado, tem aquele balaustre, né? Ficava pendurado e ia passando de banco em banco para cobrar as passagens. Saía lá da Assembleia, passava ali pela rua, descia ali pela Colégio São Vicente, passava ali pelo viaduto, descia a rua Dom Fernando, ia embora, passava pela Praça 8, passava pelo Glória, contornava não,
metade da Praça da Independência, né? Pegava a Rua 7, em frente à Convertidora, virava à esquerda, passava pelo Carmo, subia aquela Rua Bom Jardim, subia aquilo tudo outra vez ali, Colégio São Vicente, virava para lá, dava na Assembleia, aí virava o banco. Tinha um bonde que vinha até a Praia Comprida e que ia a Santo Antônio. Esse era um bonde maior, o circular era menorzinho, sabe? E esse, igual a esse, era o que ia de Paú para Vila Velha. Sim. Esse que mamãe pedia para esperar um bocadinho, que ela estava acabando de se arrumar. Esperava. E os passageiros esperavam também, isso é que é fantástico, né? Também ela conhecia todos eles. Bom dia, senhor tal, bom dia, senhora tal. Quando entrava no bonde, todo mundo dava bom dia, todo mundo se acomodava, tudo bem. Ia para Paú. Minha sogra, quando foi professora, nomeada, ela foi para lá. Ela ia todo dia, mas ela já ia de bote, porque a lancha não fazia o tráfego a qualquer hora, não. Era só no horário do bonde. Combinava naturalmente com o horário do bonde, né? E ele ia até, aí virava o banco. O pessoal da lancha saía todo, era muito bem feito. Naquela época não tinha Casa do Porto, também uma coisa interessante. Os navios do Lloyd e da Costeira eram duas companhias de navegação. Eles faziam, além deles virem do norte, eles faziam um trajeto até o Rio de Janeiro, pegava passageiro aqui, e quando a gente ia ao Rio, ia de navio. E não tinha Casa do Porto, então você tomava uma canoa, ia até onde estava o navio, no navio tinha uma escadinha, a gente subia aquela escadinha para entrar no navio. As escadas, elas eram engraçadas. Era corda, mas umas cordas fortes. Então você ia subindo, segurando na corda como se fosse um corrimão. E também outra coisa, a Marinha de Guerra, não sei se era uma vez por ano, mandava fazer a varredura da Bahia. Então, durante essa varredura da Bahia, as moças ficavam nos navios para dançar, se divertir. Aqui era a estiva, aquele paredão lá era onde a estiva reunia para tirar as turmas para o fundo do navio. Quando chegava um navio era uma briga desgraçada, porque tinha os 80 inscritos e mais de 200 bagrinhos, como se chamava, né? E nessa hora você oferecia, o bagrinho oferecia trabalhar no lugar do titular, dando 80%, 90%. Ele pegava só um pouquinho do que era necessário. Não tinha emprego. Isso aqui tudo era precário. Quem melhorou Vitória foi o Dr. Jerônimo Monteiro, né? Porque quando ele chegou aqui, não havia esgoto. A mamãe me dizia que tinha criaturas que levantavam as mãos para os céus para agradecer ao Dr. Jerônimo, porque naturalmente se usava aqueles luminóis, aquelas coisas em casa, né? A mamãe dizia que elas diziam, eu vou levantar as mãos para o céu, pedir a Deus para dar saúde, felicidade ao Dr. Jerônimo, porque ele nos tirou aquelas barricas da cabeça. E às vezes a barrica não aguentava. Acontecia. Porque ela foi feita para botar vinho, né? Agora botava tudo quanto era fezes ali dentro, e mais que fosse, sei lá o quê. Às vezes não aguentava, as pessoas tomavam banho horrível. Não havia ainda banheira, mas já havia chuveiro, a gente tomava banho de bacia. Eu me lembro da geladeira que eu usei, não, me lembro da geladeira que botava gelo dentro. Parecia madeira, lá em casa tinha. Abria, eu passava o homem da fábrica de gelo, já sabia que a freguesia certa. E chegava lá, botava o gelo. Depois dessa geladeira, eu me lembro que quando Lieta casou, em 26, aí apareceu a geladeira, ela tinha uma cabeça. A geladeira GE, ainda me lembro. E era uma novidade quem tinha geladeira. O Carlos tinha. O Carlos sempre gostou das coisas novas, né? Então tinha uma geladeira em casa dele. Naquele tempo não tinha automóveis assim, trafegando com intensidade. A luz também era uma luz assim, fraca, ouviu? Não tinha muita luminosidade no ambiente, mas era muito agradável, muito mesmo. Ver como é que Vitória se transformou numa cidade
até triste, não é? Porque onde eram residências, hoje é só comércio. Comércio. No comércio feio, porque olha, hoje que você passa lá na cidade, em Vitória, ouviu? O comércio, que não é aquelas casas elegantes, não, aquelas casas. O material que eles vendem é tudo posto quase na porta.